Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, povo lindo do Senhor, que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Sextou, hoje sexta-feira, dia 18 de abril, meu Deus, glória a Deus, por mais essa semana, por mais esta oportunidade, poder chegar mais um final de semana, agradecidos e agradecendo ao Senhor, porque a bondade do Senhor tem sido fiel sobre nós. Feliz demais por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pelo fôlego de vida e por você fazer parte disso. Esse é o nosso Café com Palavra, uma grande e abençoada família que a cada dia está sendo conectada através da palavra do Senhor, pessoas de diferentes lugares, diferentes histórias, diferentes classes sociais, até mesmo de várias religiões diferentes, muitas pessoas, não só cristãs evangélicas, mas de outras religiões também, ouvem o Café com Palavra e eu me sinto muito feliz e honrado em poder ter você aqui com a gente também. Seja muito, mas muito bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Hoje nós estamos finalizando a série Doenças Emocionais, série essa que teve a duração de 2 semanas, e hoje eu quero falar sobre o complexo de inferioridade. Você já se sentiu muitas das vezes inferior às pessoas, incapaz, como se tivesse dificuldade de aprendizado, onde tudo que as pessoas fazem é melhor do que você, as pessoas são mais bonitas do que você? Você já teve essa sensação? Coloca nos comentários aí se você já teve ou se você conhece alguém assim, que tudo ele é pior, dele é ruim. Coloca nos comentários aí. E você que não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever no nosso canal neste momento. Quero convidar você a fazer parte dessa comunidade, fazer parte do nosso Café com Palavra. Aqui você consegue interagir, aqui você é ministrado todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, com uma palavra. Aqui você tem a oportunidade de se alimentar da palavra do Senhor. Seja aonde você estiver, a palavra do Senhor vai até você e você se torna alguém abençoado por Deus através da palavra. Vamos para o nosso texto bíblico, queridos. Livro de Juízes, capítulo de número 6 e o verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Meu Deus! Queridos irmãos, o texto bíblico apresentado a nós nesta manhã de hoje mostra claramente um homem que sofria de complexo de inferioridade. Um homem que não sabia o valor que ele tinha, não sabia as qualidades que ele possuía. Um homem que não usava o seu potencial. E quando um ser humano, um homem, uma mulher, não consegue ver as suas qualidades, o seu potencial, aquilo que ela tem de melhor, essa pessoa está fadada à vergonha, à humilhação, à escassez, à mediocridade, porque ela sempre vai se achar incompetente, vai se achar despreparada. Em sua mente já criou-se uma visão negativa acerca dela e dificilmente, se não for com uma ajuda profissional e espiritual, essa pessoa consegue romper essa bolha que limita ela. Pois bem, aqui o povo de Israel, irmãos, estava enfrentando um grande problema. Eles se rebelam contra Deus, se distanciam de Deus. E o texto bíblico aqui diz que durante 7 anos eles estavam sendo oprimidos.
Durante 7 anos, os israelitas estavam sendo oprimidos pelos inimigos. Durante esses 7 anos, eles se escondiam nas montanhas com medo dos midianitas. Eles faziam cavernas no meio das montanhas para poder escapar dos inimigos. E todas as vezes que Israel semeava, todos nós entendemos que naquela época eles viviam muito da colheita, do que plantavam, do que pescavam, do que produziam. Então, a colheita era um momento excepcional, era o maior momento na vida de alguém que trabalha na lavoura, porque plantou, regou, cuidou, sabe? Esteve ali, preparou a terra para poder plantar, é todo um processo. E quando chega o dia da colheita, essa pessoa está extremamente feliz, porque ela lembra todo o trabalho que ela teve para poder fazer aquele projeto dar certo. E o texto diz que quando Israel ia colher aquilo que eles haviam plantado, os inimigos vinham. Antes deles colher, quando eles estavam semeando, para ser mais exato, os amalequitas vinham e vinham com grande fúria, e eles acabavam com o plantio. Quando eles iam colher, eles vinham e destruíam a colheita. Logo Israel foi empobrecendo, porque não se plantava, não se colhia. O alimento ali era moeda de troca, não tinha dinheiro, era uma troca, um trocava o feijão pela soja, pelo milho, um trocava a farinha por outro alimento. E quando Israel agora se vê sem condições de semear, sem condições de colher o que semearam, eles entram em desespero, porque as pessoas começam a passar fome, as pessoas começam a perecer, as pessoas começam a padecer necessidade. Eles não deixam nada para os israelitas, nem mesmo as ovelhas, as vacas, os jumentos, tudo que era de Israel, os inimigos vinham e levavam. Eles vinham e tiravam. Os midianitas acabavam com tudo. Eles destruíam tudo que Israel tinha. E diz o texto bíblico, irmãos, que durante todo esse período de escassez, durante esse período de miséria, de pobreza mesmo, a esperança dos israelitas vão perecendo. Porque uma coisa é muito certa: quando você vai tentando fazer coisas e aquilo vai dando errado, chega uma hora que você se entrega, chega uma hora que você desanima, chega uma hora que você desiste. Por mais insistente que você é, algumas tentativas frustradas fazem você abrir mão de sonhos, de projetos, de fazer coisas. E era assim que Israel estava: desanimados, entristecidos. Eles estavam totalmente aflitos, até que eles decidem entrar em oração. E aqui vai um segredo para você. Talvez as portas estão fechadas na sua casa, na sua vida, talvez as coisas não estão fluindo. O Senhor te convida a um momento a sós com Deus. Talvez você está ouvindo a voz do problema, da dificuldade, a voz de pessoas que dizem que você não vai conseguir, que a sua família não vai ser abençoada, que a sua vida não será restaurada. Talvez as vozes que você está ouvindo são vozes contrárias. Mas eu convido você a conversar com Deus, a orar, a falar com o Senhor. Porque aqui no texto, quando os israelitas vão conversar com Deus, Deus levanta um profeta e fala para eles: olha, eu tirei vocês da terra da escravidão, tirei vocês do Egito. Eu tirei o inimigo da frente de vocês, eu sou o Senhor. Vocês precisam voltar a me ouvir, voltar a me servir, voltar a estar comigo, e eu estarei com vocês. Então toda aquela situação, aquela escassez, aquela pobreza era por conta do distanciamento de Israel para com Deus, como eu disse aqui no início. Eles estavam longe de Deus. Analise a sua vida. Como é que está a sua conduta? Como é que estão os seus passos? Como é que você
tem lidado com as situações da vida? Você tem tentado fazer da sua maneira ou você tem confiado, clamado a Deus para te ajudar? E logo após Deus dar a resposta, diz a Bíblia que o anjo do Senhor ele vem. O anjo do Senhor desce na terra. E o anjo do Senhor encontra um homem chamado Gideão. Sim, o anjo encontra Gideão. E esse Gideão está malhando o trigo no lagar. O trigo deveria ser malhado em um espaço amplo e maior. Gideão está malhando o trigo em pequenas quantidades dentro de um lagar. O lagar era pequeno, a espécie de um pilão. E ele estava ali malhando aquele trigo para fazer o alimento, para fazer o pão, para tentar negociar. Enquanto todos haviam desistidos porque todo o trabalho que eles tinham, os inimigos destruíam, havia alguém que não havia desistido ainda. Gideão estava ali trabalhando. Mesmo com todas as dificuldades, vamos entender daqui a pouco que Gideão tinha complexo de inferioridade. Mesmo assim, mesmo diante desse revés, esse Gideão estava ali crendo que alguma coisa iria acontecer. Pastor, como eu consigo identificar alguém com complexo de inferioridade? Isso aqui é forte que eu vou falar agora. As características de Gideão batem com as características de pessoas que têm complexo de inferioridade. Geralmente, a pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se esconde de oportunidades. Surge lá uma promoção, todos estão almejando, menos ela. Ela fala, não, é melhor que alguém vá, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Pessoas que têm complexo de inferioridade têm medo de enfrentar coisas novas. Tem medo do que é novo. Tem medo de desafios. Ela evita desafios a todo custo. Por quê? Porque na mente dela, ela não tem capacidade para poder fazer aquilo. Pessoas com complexo de inferioridade diminuem as suas habilidades. Ela diminui o seu conhecimento, aquilo que ela faz de bom. Ela se sente burra, ela se sente feia, ela se sente incapaz, ela se sente inútil. Ela se sente não valorizada no lugar onde ela está. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar, ela vai sempre sentir que não estão valorizando ela, que não estão vendo ela. E ela vai confirmar isso dizendo, também eu sou burro, também eu não posso, também eu não faço de nada direito, também tudo que eu falo não se aproveita. A pessoa com complexo de inferioridade, ela foca mais na fraqueza dela do que na força. Ela foca excessivamente naquilo que ela não consegue dominar do que naquilo que ela faz com perfeição. A pessoa com complexo de inferioridade, ela precisa de validação constante. Tem que ter alguém sempre validando ela, porque se não for assim para ela, ela não consegue. E esse Gideão está assim, gente. Malhando o trigo no lagar, a princípio trabalhando, a princípio se esforçando, a princípio alguém confiante. Olhando para aquele homem ali, alguém diria, esse homem não entregou os pontos. Esse homem está na fé, esse homem está acreditando, esse homem se alguém olhasse de longe, à primeira vista diria que Gideão era o cara. Mas quando o anjo do Senhor aparece com Gideão e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo se aproxima de Gideão e dá a ele uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo diante do que ele está fazendo, automaticamente aquela postura de alguém confiante, de alguém certo do que estava fazendo, de alguém pronto para a batalha, aquela postura desmancha-se. Quando Gideão responde o anjo dizendo, se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando por isso. Se Deus fosse comigo, a situação estava melhor. Tem muitas promessas de Deus na nossa vida, mas eu não vejo cumprir nada. O complexo de inferioridade, irmãos, faz a pessoa ser uma pessoa negativa, uma pessoa sempre olhar o copo meio vazio, sempre ver dificuldade. Ela consegue ver problemas em tudo. Ela é muito crítica, muito analítica, ela é muito negativa, na verdade. O complexo de inferioridade faz a pessoa ser alguém negativo. O anjo tenta novamente dizendo, olha, vai nessa tua força. E você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Vai na força, use a força que você tem. A força que você tem aí vai ser importante para você livrar Israel. E aquilo, irmão, saiu como uma afronta para Gideão. Ele só estava malhando o trigo no lagar, ele só estava trazendo talvez o alimento para sua casa naquele dia, ele não estava querendo livrar ninguém porque ele não se achava digno.
Ele não se achava capaz. Ele não achava que na vida dele, que em sua vida tivesse algo tão importante assim. Eu sei que eu estou pregando para pessoas esta manhã que sentem que a sua vida não faz sentido, que a sua vida não tem valor nenhum, sentem que você não é importante para ninguém. Por isso que algumas vezes alguns pensamentos intrusivos vêm na sua mente, até mesmo de tirar sua própria vida. Ô Espírito Santo, por que você não se mata? É os pensamentos que vêm na sua mente. Acaba com tudo, ninguém vai sentir sua falta, você não tem valor. Fulano te abandonou, Beltrano não te ama, fulano olha para você e te critica. Quantas palavras negativas você tem ouvido, tem dado ouvidos? Você tem escutado essas vozes que soam ao seu ouvido, te colocam para baixo, destrói sua autoestima. Mas hoje o Senhor está dizendo: todo complexo de inferioridade em sua vida será repreendido. E esse complexo de inferioridade vai dar lugar para alguém confiante, alguém forte, alguém lutador, alguém que guerreia. Ei, quantas guerras você já lutou, você já venceu, quantas vezes Deus te deu vitória. Ei, mulher, quantas lutas você enfrentou sozinha e Deus esteve lutando ao seu lado. Por que você quer se entregar agora? Porque nesse momento você acha que as coisas não vão acontecer. O mesmo Deus que te ajudou no passado vai te ajudar. Ei, homem, levanta a cabeça. Deus está te preparando, te capacitando. Este processo é para Deus te aperfeiçoar. É para que você alcance as promessas de Deus na sua vida. Quando o anjo disse para Gideão que ele ia livrar o povo, irmãos, aí Gideão desaba. E olha o que ele fala: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Olha a escassez. Olha o pensamento escasso de Gideão. Para livrar Israel das mãos dos inimigos, ele pensou: tem que ser uma família rica, tem que ser uma família fluente, tem que ser uma família que tenha poder socioeconômico, poder aquisitivo, tenha voz. A minha família é a mais pobre. Como é que vai sair alguma coisa boa se a minha família é pobre? Existe um ciclo de pobreza e de miséria que está perseguindo a sua família. E Deus está te dando essa mensagem hoje para que através de você esse ciclo de escassez seja quebrado, esse ciclo maligno seja desfeito. Como se já não bastasse, além dele dizer que a família dele era pobre, ele disse: e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Minha família já não vale nada e eu ainda sou o pior. Eu sou o pior. A minha família não tem condições e eu de todos eles sou o mais fraco. Sou o menos preparado. Sou o menos inteligente. Sou a pessoa que não tem experiência. Sou a pessoa que não tem história para contar. Ele vai contando todas as suas lamúrias ali para o anjo. Mas mal sabia Gideão que aquele processo era um processo curador. Que tudo aquilo que a gente vai colocando para fora, a gente vai trazendo cura. Eu estava ministrando na quarta-feira na nossa subcongregação sobre o paralítico de Betesda e disse que Jesus queria que ele colocasse para fora as suas dores, as suas mágoas, as suas mazelas. E quando assim que ele colocou para fora, Deus viu ele curado ali, primeiramente emocionalmente, e na sequência Jesus deu a palavra para aquele homem levantar e ser curado fisicamente também. Então Deus está dizendo para alguém nesta manhã: coloque para fora todas as dores, coloque para fora as suas mazelas, busque ajuda, busque conversar com quem tem conteúdo, com quem pode te ajudar, busque pessoas espirituais, fortaleça a sua autoestima, quebre esse ciclo de comparação, gente. Eu tenho falado muito sobre isso. Pessoas estão se comparando a outras. Vê foto de pessoas nas redes sociais e ficam se comparando. Ah, fulano tá rindo, fulano tá passeando, fulano tá viajando, fulano tá bem. Às vezes não é nada daquilo. Às vezes é uma simples fachada que a pessoa está usando para tentar mostrar algo que ela não é. Então quebra esse ciclo. Gideão olhar para as outras famílias e pensava: as outras famílias são ricas, as outras famílias são poderosas, são fortes. Olha a minha como é que está. A grama do meu vizinho é mais verde. Olha a minha como é que está.
Precisamos aprender a reprogramar as crenças negativas. Quantas crenças negativas foram faladas para Gideão? Quantas pessoas falaram para Gideão de forma negativa que ele não era ninguém, que ele não conseguiria, que ele não ia alcançar, que ele não ia chegar. E aquelas crenças negativas enraizaram-se na mente e no coração deste homem a ponto de ele falar para o próprio anjo ali que ele não ia conseguir, que ele não tinha condições. Deus não erra de endereço. Se Deus está falando com você, é porque você vai chegar. Se Deus está tocando ao seu coração nesse momento, é porque você vai alcançar. Deus não errou quando Ele te chamou coisa nenhuma. Você só precisa estar posicionado na posição que Deus te quer para você viver o milagre. Coloca nos comentários. 2025 é ano de posicionamento. Coloca nos comentários aí. Esse ano eu estarei posicionado para receber a bênção de Deus na minha vida. Você precisa declarar nessa manhã de hoje. Declara. Eu sou o que Deus diz que sou. As pessoas diziam que a família dele era pobre, as pessoas diziam que ele era imprestável, as pessoas diziam que ele era inútil, as pessoas diziam tantas coisas, ele foi acreditando, mas ele precisava dizer isso. Sou o que Deus diz que sou. Não é o que as pessoas dizem, é o que Deus diz que eu sou. Ele precisava cultivar a identidade em Cristo, buscar coragem na palavra de Deus. O anjo vai conversando com ele, irmãos. Ele tenta dizer, eu sou pobre, eu não consigo, eu não dá certo. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu vou te ajudar. Você não vai precisar ser rico, não vai precisar de dinheiro, não vai precisar de pessoas. A ajuda vai vir da minha parte. Você vai esmagar todos os midianitas como se fossem apenas um homem. Olha Deus encorajando esse homem, irmãos. Mas o complexo de inferioridade era tão grande que ele começa a pedir provas para Deus, começa a pedir, Senhor, o Senhor é comigo, então me mostra. E Deus dá sinal. Ele pede para o velo de lã ficar molhado, a terra seca, Deus faz isso. No outro dia, o contrário, a terra molhada, o velo de lã seco, e Deus faz isso. E ele vai com dúvida, ele vai lá no arraial dos inimigos, os inimigos vão falando que teve um sonho, e viu lá tal coisa, um pão torrado, e alguém falou, é Gideão que vai ganhar. E mesmo assim o complexo de inferioridade vai fazendo esse homem pensar que ele não era capaz. Olha quantas oportunidades você já perdeu na vida e continua perdendo porque você não assume a postura que Deus tem para você. Para de se diminuir, para de falsa humildade, para de achar que você não merece as bênçãos que Deus já te deu e as outras que vão chegar. Pare de pensar dessa forma, pense de forma muito positiva. Eu sou merecedor de tudo aquilo que Deus tem para mim. Coloca isso nos comentários, essa frase é muito forte. Eu sou merecedor. Coloca aí, mulher, eu sou merecedora de tudo aquilo que Deus tem para mim. Coloca, eu sou merecedor do dinheiro, eu sou merecedor do reconhecimento, eu sou merecedor da alegria, eu sou merecedor do Espírito Santo, eu sou merecedor. Coloca aí, coloque. Eu sei que é muito difícil a gente colocar para fora isso. Nós estávamos conversando esses dias e alguém falou, eu não queria ser rico não. E eu gritei na hora, mas eu quero ser. E a pessoa mudou, também eu quero. Eu falei, então fala, se você quer, fala. Às vezes nós estamos tão presos em crenças limitantes que não conseguimos declarar na nossa própria vida, mas declara aí, eu sou merecedor. E no final da história você já sabe. Gideão vai, ele vence a batalha. Ele vence a guerra, apenas com 300 homens. Não foi o exército de 32 mil que ele tinha, não. Deus fez ali uma seleção criteriosa, rigorosa, e só sobraram 300, e foi com 300 homens que ele ganhou. Não precisou ninguém ser rico, não precisou ele ter estratégia de guerra, ele só precisou confiar no Senhor. E eu termino essa semana dizendo para você, confie no Senhor, peça ajuda, busque ajuda, busque ajuda. Deus está interessado em mudar a sua história. E durante essas 2 semanas, Deus está falando muito, muito, muito sobre problemas emocionais, doenças emocionais, o quanto isso é prejudicial, o quanto pessoas estão vendo oportunidades passar, o quanto pessoas estão sendo humilhadas e não conseguem reagir, não conseguem se levantar, porque o emocional está destruído. Mas essa manhã de hoje eu quero orar por você. Eu quero mais uma vez oferecer ajuda espiritual, ajuda terapêutica, ajuda para você que de fato entende
Que problemas que foram citados ao longo dessas 2 semanas se identificam com você e não só se identificaram, você quer se libertar deles. Porque precisa querer. Identificar que tem um problema é o início. É o início. Isso não garante nada. Eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que eu sou nervoso. A gente fala isso, eu sei que eu sou nervoso, eu sei que eu sou bravo. Só saber não é o bastante. Precisa saber e querer mudar de vida. Eu sei e eu quero melhorar. Eu sei e eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser abençoado por Deus. Se você é essa pessoa, coloque a mão no seu coração. Quem não é inscrito no canal, se inscreva neste momento. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Pai, neste momento. Oramos, clamamos ao Senhor nessa manhã de sexta-feira, Pai. Dia 18 de abril, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo a bênção do Senhor nesse dia de feriado. Está o teu filho, a tua filha ouvindo essa mensagem, essa palavra. Toca ao coração dele, toque ao coração dela. Traga fortalecimento, Pai. Renovo espiritual. Bênção sobre o teu filho e sobre a tua filha. Desfaça as obras contrárias, os pensamentos malignos, os pensamentos intrusivos, tudo aquilo que tem vindo para colocar esse homem, essa mulher para baixo. Talvez devido a muitas frustrações, muitas palavras contrárias que ele ouviu, que ela ouviu, Pai. Enraizou no coração dele, no coração dela, e hoje ele não consegue se ver útil, não consegue se ver capaz, ela não consegue se ver preparada para nada, Senhor. Ele não consegue tirar esse projeto do papel, mas hoje que o Senhor possa responder, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa honrar pelo poder do teu nome. Abençoe teu filho e a tua filha, derramando bênçãos e vitória pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra o sorriso aí, vaso de Deus. Abra o sorriso, abra o sorriso. Jesus está falando contigo porque Ele quer trazer cura, libertação e restauração para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E você que entendeu ao longo dessas 2 semanas, finalmente você entendeu, eu preciso de ajuda. Eu preciso romper, como eu estou limitado, como eu estou parado. Você que entendeu que precisa, o meu telefone está aí na tela agora para você entrar em contato, buscar uma ajuda terapêutica, buscar força, ajuda não só terapêutica, mas uma ajuda espiritual, uma mentoria, na verdade, que você vai estar recebendo. Deus te chamou para abençoar vidas. E hoje, você que foi tocado por essa palavra, pega o WhatsApp e manda uma mensagem. Eu vou ajudar você. Eu vou te ajudar. Eu tenho certeza que você vai romper, você vai prosperar, você vai crescer. Durante muito tempo falaram para mim que eu não ia conseguir, não ia conquistar, não ia ter nada. Durante um bom tempo eu acreditei nisso. Eu não tinha nada mesmo. Eu ficava esperando alguém fazer por mim, eu ficava esperando alguém se compadecer da minha situação. Isso me trouxe grandes prejuízos, grande perca de tempo, de energia. Mas quando Deus me curou, do complexo de inferioridade, eu aprendi que eu não precisava de nada e nem de ninguém para fluir, só de Deus. Que eu e Deus somos a maioria. E é isso que Deus quer te ensinar. Que Deus te abençoe, seu final de semana seja de bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus.